Oi pessoas, tudo bom com vocês? Tô aqui num cenário diferente, porque tô gravando esse vídeo aqui na Biblioteca do Olindo antes de correr pro IASG, mas vai dar tudo certo. E eu vou direto ao assunto hoje, porque uma das muitas coisas de Carol é ter lido até agora no ano 50 livros. E nunca antes na história desse país eu consegui ler tanto livro. E daí eu fiquei pensando, o que será que aconteceu na minha vida, na minha rotina, que eu acabei lendo tantos livros, eu consegui ler tantos livros, porque esse vídeo não é pra ficar aqui e atirar na cara de vocês, eu li 50 livros, não é pra isso, é pra mostrar pra vocês como é que é a minha rotina, como é que eu consigo ler tanto e o que será que daqui a pouco vocês podem também adotar na rotina de vocês para conseguir ler um pouquinho mais. Mas lembrem que no nosso país, se no ano inteiro vocês conseguirem ler 2 livros, isso já é o máximo, tá? Vamos deixar isso combinado aqui desde o começo e já deixa uma curtida se vocês concordam comigo, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu para eu conseguir ter lido 50 livros até este momento de minha vida no ano de 2022. Anotei aqui umas coisas para não poder esquecer de nada, tá, gente? Então, assim, em 2020, quando começamos a quarentena, todo mundo na nossa casa, eu fiquei sem TV por assinatura. E não tava com paciência para ver TV aberta e nem também com, né, saúde mental, porque eu ficava muito ansiosa com as notícias todas e desliguei a TV. E a partir daí, eu perdi o hábito de assistir TV. Eu assisto muito vídeo aqui no YouTube, eu escuto muito podcast, mas a televisão eu perdi o hábito mesmo. E em 2020 eu acabei substituindo ver TV por ler livros. Então, infelizmente, eu não vejo séries. Tem muita série que eu ouço que as pessoas gostam, que eu acho que deve ser interessante, muito filme. Mas eu tô olhando e penso assim, bah, mas eu podia estar lendo meu livrinho. Outra coisa foi exatamente o hábito que eu adquiri. Então, o hábito, ao invés de ligar a TV e assistir uma coisa, o hábito de abrir o livro e ler naquele momento. Então, eu acho que a leitura é um hábito, assim como todas as coisas que a gente faz na nossa vida, inclusive ir para academia, né? Porque no começo a gente vai meio desgostoso e tal, depois aquilo começa a fazer parte da nossa vida, depois aquilo a gente já adora e já vai animado. Eu acho que a leitura é a mesma coisa. Também conta, né, gente, o fato de eu morar sozinha, de eu não ter filhos, e isso ajuda muito, porque se eu resolvo passar o sábado de manhã todinho sentada lendo, eu não preciso parar por ninguém, eu só preciso parar se eu tiver com fome, se eu quiser fazer alguma coisa. Então, isso também ajuda muito no número de livros que eu li até agora no ano. Também uma coisa que mudou, porque depois eu vou contar pra vocês, eu tenho um levantamento de quantos livros eu li nos últimos anos, e fazer parte de clubes do livro aumentou também o meu número de livros lidos por ano. Porque aquilo, eu faço parte, por exemplo, de mesmo assim, 2 clubes do livro. Então, todo mês eu tenho pelo menos 2 livros que eu sei que eu vou ler. Fora aqueles que eu me interesso, e participar das discussões do clube do livro faz também com que a gente saiba de outros livros, né? As amigas, as parceiras de clube indicam, acabei de ler tal, achei muito bom, e isso vai deixando a gente curiosa em relação a outros livros. Então isso também fez com que meu número de livros aumentasse no ano. E por último, esse ano eu baixei no início do ano um aplicativo chamado Cabeceira. E ele é muito legal, eu acho muito bacana. O Cabeceira, a gente põe ali os livros que a gente está lendo, e daí a gente pode pensar em quantos dias a gente vai ler. Então, por exemplo, eu tô lendo o Purgatório. Não é um livro fácil, né? Não é uma leitura assim, de virar a página. Então, eu já coloquei que eu vou ler ele em 7 dias. Daí a gente tem ali um cronômetro que a gente lê. Eu geralmente faço assim, eu leio 2 páginas e paro o cronômetro. E daí o Cabeceira faz uma média de quanto tempo por página tu leva, e daí quanto tempo por dia, dentro daquele período que tu escolheu, tu tem que ler para dar conta dele. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de ir colocando as páginas e vendo assim a porcentagem aumentando, e também isso também me motiva a ler mais. Bom, mas então, como eu brinquei antes, eu tenho um histórico sim das minhas leituras aqui, porque o que acontece? Do ano de 2013 a 2015, no final do ano eu colocava no meu blog a lista de livros que eu li. Então eu entrei lá no meu blog, fui ver. Em 2013 eu li 9 livros, em 2014 10 e em 2015 eu li 17 livros. Sempre com o intuito de ler um livro por mês. Então, né, aqui desses 3 anos, só 2015 que eu li 17,
eu bati essa minha meta pessoal, né? Nos outros ficou abaixo de 12 livros. Em 2016, eu comecei a ter um diário de leitura, que são alguns livrinhos assim que vem pra gente anotar o livro que a gente tá lendo, o dia que começou, o dia que terminou, a nossa opinião, os personagens e tal. Então, 2016 e 2017, eu li 10 livros, pertinho da meta de um livro por mês. Em 2018, eu li 13 livros. E daí agora dá um salto, porque 2019 é o ano que eu comecei a participar do Clube do Livro. E fui para 28 livros lidos. Então, de 2018, eu tinha 13 livros, 2019, 28. Em 2020, que também foi o ano que não saí de casa, né, gente? Eu li 40 livros, aumentou muito. 2021 eu li 57 livros, porque daí eu já tava no pique ragatanga, né, gente? Já tava enlouquecida e já peguei bem no tranco. Então, 2021, ao total, eu li 57. Esse ano eu já li 50, né? Eu acho que vou passar dos 57. Mas, como eu falei, gente, esse vídeo não tem o objetivo de eu vir me aparecer e dizer, nossa, eu sou muito mais leitora que vocês, porque eu já li 50 livros. Não. Daqui a pouco uma pessoa que leu 5 livros aproveitou a leitura mais do que eu. Não esqueceu de nenhum personagem, lembra bem da história, refletiu sobre a vida, mudou coisas por causa das leituras. Eu gosto muito de ler os livros e fazer anotações, então eu não decoro o nome dos personagens, porque eu sei que tá lá anotadinho no meu caderno, os trechos que eu gostei, o que eu conectei durante a leitura, então eu deixo tudo anotado justamente porque eu não consigo guardar de cabeça. Desses 50 livros que eu li, eu trouxe 5 para vocês, com a dor no coração, gente, que eu queria falar de muito mais de 5. Mas eu trouxe 5 que eu acho, assim, que eles mostram bastante as coisas que eu gosto e também falam um pouquinho de que eu me aventurei aí, né? Um deles aqui expressa, né, sei lá, ele mostra que eu me aventurei por coisas diferentes que eu não estava acostumada. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é A Biblioteca de Paris, que é da Janet Skeslin Charles. E a Biblioteca de Paris é baseada na história real, porque em Paris tem uma biblioteca americana. Americana? Acho que é americana. E durante a Segunda Guerra Mundial, essa biblioteca se manteve aberta. Eles enviaram livros para os soldados que estavam no fronte. Eles continuaram emprestando livros, até quando foi meio que proibido, né? Quando a França foi invadida pelos nazistas. E também as pessoas que eram sócias dessa biblioteca, que eram judias, tiveram auxílio dessa biblioteca. Não sei se na história real, mas no livro alguns deles foram escondidos dentro da própria biblioteca. Então, eu sou muito interessada, vocês vão ver, a maioria dos 5 livros aqui fala sobre a Segunda Guerra. Eu me interesso muito sobre como um único fato histórico tem tantos pontos de vista, tem tantos detalhes, que é sempre uma surpresa, sempre a gente aprende coisas novas. O segundo livro é A Biblioteca da Meia-Noite, que esse foi uma lição de vida. A Biblioteca da Meia-Noite é do Matt Haig, ou Haig, eu nunca sei, e fala sobre uma moça que acha que a vida dela não seguiu um caminho legal e acontece umas coisas que ela tem a oportunidade de viver o e se. Sabe assim? E se eu tivesse dobrado para a direita e não para a esquerda, o que teria acontecido na minha vida? E daí ela vai lá e vive como seria a vida se ela tivesse dobrado para a direita. E ela vai experimentando esses Cs, e é muito interessante que ela vai descobrindo que daqui a pouco a vida dela não tá tão errada assim. Me fez pensar muito, inclusive lá no meu blog, no Muitas Coisas de Carol, tem um texto que eu me inspirei depois da leitura desse livro. O terceiro livro que eu quero trazer para vocês é o que foi um desafio pessoal, que chama Tudo Nela Brilha e Queima, da Riane Leão. É um livro de poemas e é um desafio por causa disso. Eu não sou muito boa em ler poemas. Eu peguei esse livro e pá, quando eu vi, eu já tinha lido ele todo. São poemas muito incríveis. Eu tenho a impressão que o que ela traz nesses poemas eu já vivi, e se eu não vivi, alguém que eu conheço já viveu. Então é uma coisa muito atual, sentimentos muito atuais, sentimentos femininos, não só de relacionamentos, mas de vários pontos da nossa vida, e eu me apaixonei pelos poemas da Riane Leão. E só falando rapidinho aqui, um desafio meu também foi ler ficção científica, que eu já falei em outro vídeo aqui. Vou botar esse vídeo aqui para vocês verem. Então, só para lembrar que eu tive alguns desafios mesmo. O penúltimo livro que eu quero destacar é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Não sei, é isso aí.
Então, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é mais um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. São depoimentos das mulheres russas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Começa, não tem como dizer que tem um depoimento leve, né, gente? Nenhum depoimento de quem estava lá na guerra pode ser leve, mas os menos pesados até o mais pesado. É um livro muito chocante, muito impressionante. E de novo a gente aprende muita coisa sobre um outro ponto de vista sobre a Segunda Guerra Mundial. E o último, eu não ia deixar de falar dela, é o livro que a Eliana Alves Cruz lançou esse ano, Solitária, que me fez pensar o seguinte: nossa, é o primeiro livro da Eliana Alves Cruz que não é histórico, porque os outros livros se passam na época da corrida pelo ouro no Brasil, se passa na época da escravidão no Brasil, nossa, esse aqui é o único que não é histórico. E eu me dei conta que eu não percebi que ele é histórico porque ele está falando do meu momento histórico. Daqui a alguns anos as pessoas vão olhar para esse livro, Solitária, e dizer: temos aqui um romance histórico. Porque a Eliana Alves Cruz utilizou essa obra dela para deixar registrado fatos históricos que, infelizmente, as mulheres negras ainda vivem na sociedade, como, por exemplo, o trabalho análogo à escravidão, que muito ficou falado nos últimos tempos por causa do podcast A Mulher da Casa Abandonada. Solitária traz uma mulher que quase tem que abrir mão da própria família para se dedicar à família dos patrões e tudo que eles exigem dela, e outros fatos históricos que sim são históricos, que a gente acabou de ler no jornal, acabou de ver na TV. Então, Solitária, como todos os livros da Eliana Alves Cruz, é maravilhoso. Gente, aqui eu falei um pouquinho sobre como eu desenvolvi esse hábito de ler ainda mais do que eu já lia, como eu cheguei a essa marca de 50 livros até agora no ano, mesmo trabalhando em 2 escolas, mesmo sendo vice-diretora, tendo minha casa para limpar. Também contei esses 5 livros que mais me chamaram a atenção do ano e quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui. Vocês acham que de fato a leitura é um hábito, que dá pra gente desenvolver, que mesmo quem acha, porque eu não acredito que as pessoas não gostam de ler, elas só acham, elas não se deram a chance de experimentar ainda. Se vocês acham que quem não gosta muito de ler pode desenvolver esse hábito, como eu falei, não é um vídeo com o intuito de criticar quem leu menos do que isso. Já falei, no nosso país, as pessoas que leem 1 livro, 2 livros, elas são incríveis, porque vivemos em tempos difíceis para os sonhadores, já dizia Amélie Poulain, né? Então a gente vive um momento que tudo é muito caro, o livro é muito caro, as pessoas não vão abrir mão de comprar comida para comprar um livro, mas temos bibliotecas públicas, temos as bibliotecas das escolas, tem aí e-book que dá para baixar, tem download, né? Então eu quero que vocês vejam esse vídeo como uma forma de motivar vocês, dizer que dentro dessa rotina muito louca que a gente vive, é possível encaixar nem que seja 2 páginas por dia da leitura de um livro. Quero que vocês me contem aqui a opinião de vocês, deixem uma curtida e compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que pode ser motivado para esse mundo maravilhoso da leitura. Um beijo para vocês e até mais ler.